Olha, eu acho que ou todas ou nenhuma. A arte, todas essas artes são muito complementares, uma não exclui a outra. Por exemplo, quando eu vou escrever um livro, um poema, algo assim, eu já penso em colocá-lo no palco e, se possível, agregar outras artes para poder ficar uma coisa mais rica, mais nobre. Então, realmente, eu posso, vou tentar responder a pergunta. Eu diria poesia, porque assim, a poesia para mim ela é a mãe de todas essas outras artes. Por exemplo, as cenas que eu crio, todas elas têm por base textos poéticos. A dança ela tem uma narrativa poética, ainda que corporal, mas ela tem. Então assim, a poesia é a mãe, mas eu sou fã das três e de todas as outras. É isso aí que eles querem saber. Lípero, cênico, musical e o escambau. O escambau, né? Assim, eu costumo dizer que eu sou uma artista muito arteira mesmo, né? Então, legal. Assim, e eu sou muito expansiva. É difícil para mim me acomodar numa folha de papel ou numa tela de Word ou do Blogspot. Para mim é muito complicado. Então, o que eu faço? Eu expando mesmo. Então, a poesia, o início foi com a poesia e eu expandi para o teatro, para a música, com o acompanhamento do Marcelo Ferrari e posteriormente para a dança. Por questão mesmo de que a poesia, ela não cabe nas letras Arial, Times New Roman que a gente escreve. Sim. Nem no papel, a poesia ela explode. Então assim, eu levo para o palco para que os leitores possam ter a oportunidade de ver a interpretação do próprio poeta, né? Ver a música que se encaixa perfeitamente, né, Divino? Sim, a música ela agrega muito a poesia, a dança. Então assim, eu criei esse termo lípero, cênico, musical, escambau, porque eu não sei mais o que vem pela frente. Se aparecer legal. Mais alguma coisa, a gente também sai chutando. O importante é dizer. Faz tempo. Conta um pouquinho pra nós aí. Na verdade, eu acho que eu era pré-adolescente naquela fase e eu tinha amigas muito tímidas. Eu costumo dizer que eu comecei a escrever, meu primeiro texto foi uma carta de amor para uma amiga tímida que não sabia se expressar para o namorado, para o paquera. Então, assim, eu ajudava as minhas colegas, porque assim, eu sou muito, principalmente com relação ao texto, eu falo mesmo, sabe? Eu sou muito ousada e provocativa nos textos. Então, elas pediam essa ajuda pra mim. Inclusive, recentemente, uma amiga minha pediu pra eu paquerar um rapaz do MSN em nome dela. Eu falei, não, agora já não dá mais, é muito. Legal. Então foi assim mesmo. E nas viagens que eu fazia de Cuiabá para São Paulo, que eram 30 horas de viagem, muitas vezes dentro de um ônibus, se fosse de ônibus, né? Então, sempre lendo um pouquinho, foi assim que eu conheci grandes autores. Quero falar aqui também do Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio. Foi a Terceira Margem do Rio que me incentivou a escrever, porque aquele surrealismo literário, né, de você criar uma terceira margem, ou quantas mais forem necessárias para poder expressar esse sentimento que você sente. Então, até hoje eu fico seguindo isso, eu acho. Qual das duas? Ou as duas juntas? Qual a preferência? Eu prefiro o Gergelim. Não tem como, gente, assim, a poesia, então, estamos falando de formas, né? Existe um conteúdo, existe a inspiração. Conforme vem a inspiração, você vê em que corpo que você vai colocar. Tem inspiração que ela é mais disciplinada, vamos dizer assim. Ela consegue se adequar em versos, em rimas, se for o caso. E aí eu escolho o corpo da poesia. Mas assim, para eu falar mesmo, essa necessidade de falar que eu tenho, o que acontece? Eu prefiro usar a crônica. E aí eu crio monólogos e por aí vai minha opinião das coisas. Olha, se você ler meu livro, o tema, assim, coluna vertebral é o universo feminino, né? Eu gosto muito. Quem não gosta de falar de mulher, gente? Quem não gosta? Até mulher gosta de falar de mulher. É um assunto muito gostoso. Assim, nós somos muito engraçadas. E uma coisa, é um ser curioso, né? É estranho, a mulher sangra todo mês, não é isso que a Rita ali fala? Então, assim, é muito gostoso. Eu prefiro escrever textos femininos, mas um feminino moderno, né, gente? Como artista? É difícil admitir esse apego, mas realmente, hoje, artisticamente falando, não dá. Porque, assim, a internet ela é o palco do artista moderno, né? Os internautas conseguem acessar o palco, o espetáculo pela internet. Bom,
nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas aí eu fui logo pequena para Cuiabá, Mato Grosso, que é a minha terra de coração, que eu falo. Legal. Sim, existe. Existe muito. Eu tenho um grupo de teatro que eu participo, que são mais jovens. E um dia eu falei que eu era escritora. Ah, você é escritora do quê? Eu falei de poesia. O menino torceu o nariz. O outro também e o outro também. Então, assim, por um lado eu fico muito triste. Eu ainda vou escrever um poema. Poesia não é chato. Um dia eu vou fazer isso ainda. Porque, assim, as pessoas têm aquela ideia da linguagem parnasiana, né? Aquela coisa demodê, aquela couraça que não existe mais. Então, assim, poetas modernos, Marcelino Freire, que eu adoro de paixão. Gente, isso já acabou. A poesia, ela tem movimento, ela tem vida, ela acompanha a realidade. E eu acho que hoje em dia os poetas fazem isso. Dá uma oportunidade. É verdade. Eu juro que é legal. Lápis? Sim, não, por exemplo, O que é lápis? Nós estamos trocando o lápis, a caneta pelo teclado, né? Sim, com certeza. Hoje a gente escreve, eu, por exemplo, escrevo um poema aqui, no teclado, com um violão aqui do lado, no colo. E antigamente nós escrevíamos no lápis, papel, né? isso. Então eu queria, no papel, o lápis e o papel. E eu queria saber se até quanto isso prejudica ou não. Né? Olha, eu acho que a sociedade ainda tem certos apegos que precisam ser desmoronados. Por exemplo, quando veio a internet, né, não faz muito tempo, e vai acabar as bibliotecas. Tudo bem, concordo, é muito importante o instrumento livro, muito importante o instrumento lápis na vida de um ser humano, mas assim, vamos parar de apego. Eu acho que o artista, ele tem que se transformar junto com a época, senão que arte retrô seria essa? Verdade. Perguntando o nome do livro. Então, meu livro vai ser lançado agora no dia 14, e o nome dele é Ega, o que nem Freud explica. Então, uma brincadeirinha aí com o ego e a ega, que é uma coisa inexplicável. Olha, eu já descobri que nessa vida a gente não pode bater o martelo. Foi por isso que eu saí do direito. Eu gosto da possibilidade de estar cada dia num lugar. Eu sou apaixonada por palco. E daí? E daí se Eda deu? Tudo, dedo, duro, quanto? Deu. Mas deu, mais tanto que, ó, e desceu. Mas e daí? E daí se Eda deu 100 velas para São Judas Tadeu? Alma pro diabo e Eda não vendeu, não. Deu de graça, nem pirraça Eda fez. Mas e daí? E daí se Eda deu? As calças que tinha, o que tinha dentro das calças? Eda dada, safada, Eda deu. Nó em pingo d'água. Na fitalina pro Romeu, deu e daria mais. E disse que, ó, nem doeu. A vida nova, novinha em folha, em nota promissória, Eda deu. A cara tapa, tapa na cara, Eda dá, Eda deu. Agora, se o id Eda dói, ou se de dadação Eda morreu, Eda é solução dela, e não é problema seu. Muito bem, lembro. Freud explica, tantos rótulos as pessoas põem na gente, mas tem certas coisas que Freud não entende e que só a poesia explica.